que uma experiência que você teve e que não consegue explicar com a lógica. Séria. Quando eu era realmente jovem, passava um tempo no país com meu primo. Encontramos um velho conjunto de tacos de golfe em um dos muitos celeiros abandonados ao redor da área. Costumávamos fingir que eram espadas ou o que quer que fosse. Isto foi em meados ou fins dos anos 90. Nós as armazenávamos na casa semanas antes. Passamos de um celeiro abandonado para outro para o porão da casa. Não era assustador, o piso acima apodrecia. Por isso estava muito bem iluminado. Estava forrado com estes círculos de concreto de 2 ou 3 pés de altura. E eles estavam vazios com sujeira no fundo. Depois de explorá-lo um pouco, meu primo percebeu que esqueceu seu taco de golfe para que não pudéssemos jogar qualquer jogo idiota inspirado em videogame que planejamos. Então ele optou por caminhar de volta para casa. Então eu me encostei em um desses círculos de concreto. E o vi andar de volta. Já que a casa estava com um tiro nos olhos. Ao subir o degrau até sua casa, ouvi uma voz estranha, baixa, desumana, dizendo meu nome, Beareolas. Ei, Beareolas, preciso te mostrar uma coisa. Eu congelei, segurei meu clube contra meu corpo, e ele ficava cada vez mais alto. E o som era mais estranho. Não era nenhuma voz que eu tivesse reconhecido. E novamente, não posso enfatizar que agora soava estranha, nem demoníaca, nem assustadora, mesmo, ao contrário de qualquer coisa que eu possa até descrever. Vinha do círculo de concreto que eu estava encostado, ficando mais alto ainda. Então, e finalmente, eu me virei com meu taco de golfe segurado acima da minha cabeça e subi neste balde para espiar dentro. Nada. No mesmo momento, ouvi meu primo correndo de volta, vindo de casa. Corri até ele. Revistamos o lugar juntos e não havia nada, nenhum sinal de passos, nenhuma sujeira perturbada ou qualquer coisa que sugerisse que alguém já tivesse estado lá. Há duas coisas que me lixam nesta história, além da própria situação. Primeiro, não havia como ninguém ou nada me atrapalhar ou me ultrapassar. Enquanto o piso acima apodrecia, o sol iluminava tudo, e estava no canto posterior. Então havia paredes em ambos os lados, até o segundo andar, sem porta ou janelas. Em segundo lugar, estava dizendo meu nome verdadeiro. Ninguém me chama de meu nome verdadeiro. Minha família branca não sabe pronunciá-lo e muitos deles não sabem. Eu passei pela minha cabeça por décadas e tudo o que posso imaginar que foi algum erro de sinapse cerebral ou algo assim. Quando eu era adolescente, estava em casa depois da escola e uma jovem começou a gritar meu nome no meio da casa. Uma e outra vez. Não havia nenhuma jovem lá, nem eu conhecia nenhuma. A casa estava completamente vazia. Quando eu tinha cerca de 13 anos de idade, moro no meio do nada em frente a um lago BTW. Eu e um amigo na época acampávamos diretamente em frente à minha casa em uma tenda. A certa altura quisemos entrar e pegar nossos livros de ano. Mas quando olhamos para o céu, sem poluição luminosa, vimos algo que se movia de forma engraçada e quando apontei para ele fez um zigue-zague no céu e desapareceu. Nos assustou e corremos para dentro. Minha mãe nos disse para voltarmos para fora e nós o fizemos. Mais tarde naquela noite a barraca acendeu verde. Congelamos e meio que nos assustamos, mas foi só isso. Então acordamos no dia seguinte. Estranho, foi há muito tempo, mas ainda continua comigo até hoje. Há alguns meses atrás, adormeci no sofá, no meio da noite. O alarme da casa dispara. Uma das portas que levavam para fora se abriu. Levanto-me, desligo o alarme e verifico a casa. A porta que leva da lavanderia para a garagem está bem aberta. Eu penso para mim mesmo, WTF. Isso estranho porque eu tinha certeza que a tranquei. Mesmo assim, como ela simplesmente se abriu ao acaso. Então eu fechei, trancoei. Depois verifiquei a casa para ter certeza de que não era um arrombamento ou algo do tipo. Não está lá ninguém. Eu reiniciei o alarme. Eu tinha acabado de adormecer quando o alarme disparou de novo. Desta vez, estou com medo. Eu pulo, desligo o alarme, corro novamente para a lavanderia. Mais uma vez, a porta está aberta de par em paraense. Estou literalmente ficando com calafrios ao lembrar-me disto. Procurei em toda a casa, mesmo verificando os armários. Estou convencido de que alguém está dentro de casa. Ninguém está fodendo lá. Eu não consigo explicar. Num minuto a porta está trancada, no outro está bem aberta. Uma vez sonhei que estava caminhando em uma área que só caminhei uma vez, na metade da ilha de onde vivo, dizendo a alguém que estava indo para a faculdade B. Quando acordei estava confuso, já que a estrada não era geralmente usada para caminhar.
E estava planejando ir para a faculdade A desde que era jovem. A faculdade B nunca foi uma opção por causa da distância. Então esqueci do sonho. Cerca de um ano depois, devido às ofertas de cursos, decidi ir para a faculdade B. E não estou brincando. Fomos a um evento especial de caminhada cerca de 2 semanas depois. Alguém me perguntou para qual faculdade eu iria e eu lhes disse que iria para a faculdade B. No exato trecho de estrada que eu sonhava. Quando experimentei o déjà vu, pensei e me lembrei do sonho. Meus pais moram em 5 acres em Michigan, com o vizinho mais próximo a cerca de 1 milha de distância. Caso contrário, são todos os campos de milho, riachos e florestas ao redor deles. Em 2015 eu fiquei com eles por um período de tempo, junto com meu cachorro. Uma noite no início do outono, depois da meia-noite e muito tempo depois que meus pais estavam na cama, eu estava enrolado na minha cama lendo. Meu cão estava bem ao meu lado, com a cabeça no colo dormindo, quando ouvi um grito incrivelmente alto, de sangue coalhado. Este grito era diferente de um que eu já tinha ouvido. Parecia feminino e absolutamente aterrorizado, torturado. Até mesmo, como se algo horrível estivesse acontecendo com a pessoa de quem ele estava vindo. E parecia que vinha direto da sala de estar, ou pelo menos de algum lugar dentro da casa. Se eu tivesse sido o único a ouvi-lo, provavelmente o teria tirado para uma falha elétrica entre meu cérebro e meus ouvidos, ou qualquer outra coisa. Mas meu cachorro também ouviu absolutamente isso. Ela passou de roncar a estar em alerta total. Grilhões levantados. Barulho apontado para a porta do quarto. Abrindo a porta, ela simplesmente se recusou a sair do quarto e ir verificar a casa comigo. Acho que isso foi o que mais me assustou. Sua aversão era visível. Em 12 anos juntos eu nunca vi suas grilhetas erguidas assim antes ou desde então, do pescoço cauda, como um walkie rígido. Ela não ia passar a soleira do meu quarto para o corredor se tivesse algo a dizer sobre isso. Eu verifiquei a sala de estar e todas as outras salas. Não havia nada, nenhum animal no pátio. Meus pais não ouviram nada, mas eu e minha melhor garota absolutamente ouvimos. E eu nunca fui capaz de explicar. Mantenho minhas tigelas de gato em uma das áreas de bar durante o verão, já que tenho a tendência de ficar com formigas. Uma manhã fui encher a tigela deles e descobri que ela estava faltando no balcão. Eu a procurei brevemente, pensando que meu gato bateu no chão por estar vazio. Mas depois de procurar na área imediata, não consegui encontrá-la. Então os alimentei em outra tigela. Depois do trabalho, comecei uma busca mais intensa e basicamente procurei em todo o meu pequeno condomínio, mas ela estava completamente desaparecido. Eu estava um pouco preocupado porque eu vivo sozinho. Então as coisas se movendo por conta própria ou sem o meu conhecimento são definitivamente preocupantes de várias maneiras. Cerca de 2 semanas depois eu estava sentado no sofá quando ouvi um som estridente atrás de mim. Levantei-me para verificar e encontrei a tigela de comida sentada no balcão, com a comida ainda lá dentro. Eu não tenho nenhuma explicação. Não há onde ter sido escondida ou enfiada porque literalmente um balcão plano. Não há nada acima dele para que ele tenha caído. Não há como a comida ainda estar lá dentro, se estivesse lá dentro há 2 semanas. Porque meus gatos são gordurosos. O balcão está literalmente vista total em todos os pontos do condomínio, exceto nos quartos. Eu tentei racionalizá-lo e não consigo. Isto é algo que tem me intrigado por muito tempo. Mas um dia eu estava na sala de estar no sofá assistindo TV e minha mãe estava na cozinha cavando a gaveta de lixo. A sala estava conectada à cozinha para que eu pudesse vê-la, quando, de repente, ela fez um barulho e afinal ela picou o dedo como uma taxinha ou algo assim. Mas no exato momento eu também senti uma picada estranha no meu dedo. Acontece que eu estava sangrando no dedo que ela tinha picado. E eu não tinha feito nada a não ser sentar-me no sofá. Posso explicar cada experiência estranha ou aparentemente paranormal com lógica, exceto neste caso. Isso me assustou muito. Eu tinha 12 anos. Eu e outro amigo fomos até uma casa de amigos para sairmos. Estava caindo. Então fomos lá fora para irmos levantar folhas para pular. Ele tinha um quintal bem grande. Então decidimos que seria melhor nos espalharmos e colocar todas as folhas em uma grande pilha. Então fomos em direções diferentes. Eu indo em direção à piscina que ele tinha. Havia uma cerca de elos de corrente em torno do lado de fora da piscina que eu comecei a hackear. Quando parei, segurei a cerca com minha mão direita e me virei para falar com um dos meus amigos. Até hoje ainda não estou totalmente certo do que me aconteceu naquele dia. Mas quando me virei e olhei para minha mão, ela não estava mais na cerca. Minha mão de alguma forma havia passado por ela como se a cerca não existisse. Para deixar mais claro como isto parecia na minha perspectiva,
A cerca em si estava passando pela minha mão. Quando vi isto, gritei imediatamente. Eles me perguntaram o que aconteceu e eu lhes disse que não sabia e que de alguma forma minha mão estava dentro da cerca e depois não estava. Foi realmente assustador. Quando minha família estava se mudando de uma de nossas casas, meu pai e eu ficamos até tarde uma noite para terminar de arrumar o quarto principal. Estávamos desmontando a cama deles quando ouvimos alguém dizer o nome de meus pais. No momento, nenhum de nós disse algo, que apenas olhávamos um para o outro como: "Você ouviu isso?" Mas continuamos. Depois de alguns minutos eu não conseguia mais ficar quieto. Perguntei-lhe se ela tinha ouvido isso e seu rosto ficou sério. Acho que ela esperava que eu não tivesse ouvido para que ele pudesse simplesmente escová-lo. E nós dois ficamos em silêncio por 5 minutos ouvindo e não ouvimos mais nada. Tivemos experiências estranhas na casa durante todo o tempo em que vivemos as deles, mas esta foi a mais convincente. Era como se a voz viesse de dentro de sua cabeça, porque parecia que vinha de todos os lugares. Após nossa pausa, fizemos as malas o mais rápido possível e essa foi nossa última vez na casa. Vivíamos longe de outras pessoas e ninguém estava por perto. A coisa mais estranha que eu já experimentei e que não consigo explicar. Mais tarde ficamos sabendo que não o proprietário anterior, mas o anterior havia cometido suicídio na casa. Sempre teve este ambiente, era como se você estivesse sendo vigiado e que o espaço não era seu, como se você estivesse na casa de outra pessoa. Falamos sobre isso a cada 2 anos. Estou um pouco atrasado aqui, mas eu, de alguma forma, intuitivamente, sabia que meu pai iria morrer. Ele não estava doente nem velho. Pouco mais de 1 mês antes dele morrer, eu estava morando com meus pais e me preparando para sair do estado pela primeira vez. Eu disse à minha mãe que tinha medo que meu pai morresse enquanto eu estivesse fora. Eu estava tão chateado e chorando por isso, completamente incontrolável. Ela me disse que era uma tolice. Ela era saudável, o mais saudável que tinha estado em décadas. Ele estava muito estressado com o dinheiro, mas sempre parecia tão feliz ainda. Isso foi no final de agosto. Ele morreu no dia 23 de outubro. Ataque cardíaco de viúva. Sem sinais ou sintomas. Olhou nos olhos do médico de urgência e morreu. Assim, sem mais nem menos. Ele era um homem incrível. Incrível. Meu melhor amigo. Seu funeral estava cheio de gente de pé no fundo de uma sala grande lotada. Há alguns dias atrás eu tinha 5h30, simplesmente desapareceu de mim. Acordei às 9 horas da manhã, deitado pela casa por um tempo. Às 12 horas sentei-me no sofá para ver algumas memes. Pisquei os olhos, e eram 17h30. De acordo com meu pai, eu estava ali sentado, sem olhar para nada. Às 5h30. Não era nem um segundo para mim. Meu cérebro simplesmente desligou-se. Eu não estava com falta de sono. Não estava doente. Uma vez eu estava com 3 de meus amigos cavalgando para ir ao encontro de nossos outros colegas de trabalho em uma festa. Chegamos ao prédio e todos carregados para o elevador. Então ouvimos um estrondo. Todos nós olhamos para baixo e vemos um copo cheio de suco de laranja não derramado agora no meio do elevador que não estava lá quando entramos. Todos nós olhamos para cima ao mesmo tempo e depois voltamos para baixo. As únicas bebidas que estávamos carregando eram uma caixa de cerveja. Não tinha suco de laranja e muito menos um copo solto dele. Não tocamos nele. Apenas saímos da nossa parada. Até hoje eu me pergunto de onde ele veio. Uma vez, quando eu era pequena, minha mãe me acordou de um sono morto no meio da noite para perguntar se eu tinha usado o banheiro do outro lado do corredor. Eu disse que não. Ela disse que eu ou meu irmão devíamos estar mentindo porque ele também disse que não tinha usado o banheiro. Mas ela ouviu passos de corrida no corredor. Minha mãe foi aos nossos 2 quartos para nós perguntar quem usou o banheiro porque quando ela saiu do quarto para dizer a quem estava correndo para ficar quieto, o corredor estava vazio. Não poderia ter sido meu pai porque ele estava fora em uma viagem de negócios. Assim que ela estava começando uma palestra sobre não acordar as pessoas à noite, os passos corridos eram ouvidos novamente e novamente. Não havia ninguém no corredor. Ainda me lembro de sentar na minha cama, olhando através da minha porta aberta para o salão negro com o bater das pegadas desencarnadas. A pior parte era que eles pareciam estar vindo em direção ao meu quarto. Um bônus que acabou sendo desmascarado. Na mesma casa onde aconteceu a história dos passos, temos um velho piano na sala de estar do andar de baixo. Eu seria acordado à noite pelo som das teclas do piano batendo alto e caótico. O resto da minha família também ouviria. Por um tempo,
Eu pensei que tínhamos nosso próprio piano assombrado como as casas assombradas no cinema. Mas acabou que uma família de ratos tinha se mudado para algum lugar no fundo do instrumento e eles corriam através das teclas noite. Vivia sozinho. Acordava no meio da noite ouvindo alguns ruídos estranhos lá embaixo. Minha fita cassete de Led Zeppelin 4 estava tocando Escada para o Céu. Às 3 horas da manhã. Para que isso acontecesse, alguém teria que ligar o som, selecionar fita e pressionar o botão play. Até o fim, não era digital. Eu nunca fui sonâmbulo e sei o que vi e ouvi. Joguei fora minhas fitas e CDs do Led Zeppelin e até hoje não tenho nada da banda, apesar de considerá-los os maiores de todos os tempos. Se você ler sobre as crenças de Jimmy Page, especialmente sobre a Kansas Tyree, você entenderá por que me assustei. Por volta de 1999, em Phoenix, Arizona, meu pai estava saindo para trabalhar por volta das 4 da manhã. Ele nos tirou da cama e nos levou para fora para olharmos o céu. Foi a coisa mais estranha que vi em toda a minha vida, pois parecia que todas as estrelas no céu estavam todas agrupadas em uma forma ameba muito menor, como todas as estrelas que nós tão intimamente embalamos e nada absoluto em torno do estranho aglomerado de estrelas em forma de ameba. Era como olhar para um portal em alguma outra parte do universo. Quando eu estava na terceira série durante o recesso, nós nos esgueiramos para o cemitério atrás da escola. Era outubro, ficando frio e muitas folhas coloridas por toda parte, o que me deixava feliz. Eu e 3 outras meninas entramos em uma cripta familiar e notamos que um túmulo do tamanho de um caixão de cimento estava levemente aberto e com um pico no interior. Por alguma razão eu sentia que veríamos cobras ou algo assim, mas estava vazio. Tive a sensação de que precisávamos sair e comecei a caminhar de volta primeiro. Estava gritando com as outras garotas para que fossem embora. Quando finalmente me fartei, disse: vamos embora agora, como minha mãe fez quando nós, crianças, não ouvimos. Mas quando disse isso, pisei no chão. Eu não sabia, mas eu estava em cima de uma cova e literalmente senti esta batida ou batida sob meus pés 4 vezes muito rapidamente. O que tão estranho nisso foi que eu senti e ouvi, como se alguém estivesse batendo em uma porta de madeira. Lembro-me de pular e gritar. Olhei para as meninas e elas apenas me encaravam. Isto foi no norte do estado de Nova York. Agora tenho 36 anos e posso levá-las exatamente para onde eu estava quando aconteceu. Quando eu estava morando com Graham à força de 5 anos naquele momento, ambos tivemos uma experiência de sonho compartilhado, onde estávamos em alguma casa velha degradada. Ela continuava sendo perseguida e atacada por uma espécie de raposa vermelha que parecia fantasmagórica e que estava sempre sendo seguida por uma azul menor. Bem, de qualquer forma, eu constantemente me metia no caminho e empurrava a atacante para trás enquanto ela ganhava mais distância. No final do sonho, a vermelha acabou mordendo no meu braço e me machucou, fazendo com que eu ficasse furioso e de alguma forma evaporasse a vermelha, o que fez com que a azul desaparecesse por sua própria vontade. Quando acordamos ao mesmo tempo, preenchemos pequenos detalhes que recordamos individualmente, mas que não transmitimos. E aqui está a melhor parte. Ambos tínhamos arranhões e marcas vermelhas em nossos corpos onde recebemos ferimentos no sonho compartilhado. Em setembro deste ano, houve um corte de energia elétrica em minha casa. Então a energia elétrica ficou desligada o dia todo. Na época eu estava dormindo no Denport e meu quarto estava infestado. Então eu estava prestes a dormir e estava prestes a colocar meus fones de ouvido, mas eles estavam mortos. Então eu tive que sofrer. Eu tinha a casa toda só para mim. Então ninguém estava lá e ninguém estava fora. Mas eu ouvi uma voz feminina sussurrando no meu ouvido. Não sei o que ela disse porque estava em uma língua diferente, mas ainda me assustava. Eu cresci em uma casa que era incrivelmente assombrada, e por algo realmente desagradável. Muitas coisas inexplicáveis aconteceram. Mas se eu tivesse que reduzir a um evento, eu escolheria um dos incidentes mais perturbadores que aconteceram. Isto não aconteceu diretamente comigo, mas eu fui testemunha da repercussão imediata e vi os ferimentos causados. Como mencionei, o que quer que estivesse na casa era desagradável. Pesadelos, sentimentos horríveis de pavor, o gato enlouquecendo com coisas que não podíamos ver, cheiro horrível, estressante como podridão e fumaça espessa, coisas manchadas em espelhos, franjas, pés altos / risadas ameaçadoras, mordidas e arranhões aparecendo em nossa pele. Merda de filme de terror real. E isto é exatamente o que posso explicar sucintamente. Uma noite, por volta das 22 horas, minha mãe está no chuveiro. O pai está lá embaixo,
Minha irmã gêmea e eu estamos em nossos quartos. De repente, há um grito e um estrondo todo poderoso. É importante notar que o grito veio antes do estrondo. Embora na hora tenhamos ouvido o barulho e entrado em pânico, porque parecia que a mamãe tinha caído muito forte no chuveiro. Vamos até a porta e batemos, perguntando se ela está bem, e a porta se abre e nossa mãe praticamente sai correndo, segurando uma toalha solta em torno de si mesma, nem mesmo enxaguada adequadamente. Olhei para o banheiro e pude ouvir que o chuveiro ainda estava correndo, e a cortina do chuveiro ainda estava puxada ao redor da banheira, presa ao lado do banho com água. Cerca de meia hora depois, mamãe nos contou o que havia acontecido. Ela estava tomando banho quando sentiu as mãos agarrando os braços superiores, com força, como se as unhas estivessem cavando bem dentro. Instintivamente, ela tentou se afastar, mas depois a pegou. Fisicamente, onde ela estava de pé na banheira, foi quando ela gritou, e a jogou para fora da banheira. Ela foi tirada literalmente pela sala e caiu contra o aquecedor montado na parede. De alguma forma isto foi conseguido sem que a cortina do chuveiro tivesse sido movida, como se ela tivesse acabado de passar por ela. Alguns dias depois, ela nos mostrou os hematomas de onde ela havia pousado. Seu braço superior e quadril inteiro no lado direito era um hematoma desagradável, parte dele no padrão das cestas levantadas do aquecedor. Todos nós já sabíamos que algo fodido estava acontecendo há anos por aquela altura, mas nenhum de nós esperava isso. Eu ainda não consigo explicar, tudo aconteceu tão rapidamente. A cortina do chuveiro não foi perturbada. O grito que veio vários segundos inteiros antes do estrondo de sua aterrissagem, honestamente me assusta muito mesmo agora. Desnecessário dizer que estou feliz por todos terem saído daquele lugar desde então. Quando minha irmã e eu tínhamos 10 e 12 anos, ficamos acordados até a tarde assistindo ao Saturday Night Live em nosso quarto familiar. Nosso irmãozinho, na época, ele tinha 4 anos, costumava dormir e passear. Vimos-lo caminhar pelo chão da sala. A sala de estar era um acréscimo. Sala de estar fazia dela uma espécie de grande sala separada por um degrau e ir até a porta da cozinha. Ela havia saído de casa por esta porta antes enquanto sonâmbulo, sem dizer uma palavra. Minha irmã e eu olhamos um para o outro e nós levantamos para colocá-lo de volta na cama. Fomos para a cozinha e ele não estava lá. A cozinha ficava a uns 20 metros de seu quarto. Então chegamos ao seu pico no quarto e o vimos dormindo profundamente. Perguntei à minha irmã se ela também o viu. Ela disse sim. Ela atravessou a sala de estar para a cozinha. Nós dois o vimos. Não temos certeza do que aconteceu. Quando eu era calouro na faculdade, vivia em um complexo de apartamentos perto do campus. Uma noite, por volta das 23 horas, eu estava escrevendo um ensaio quando ouvi o grito de uma mulher de susto, alarme de um baque, e depois um refrão de batidas de tombo. Pensei imediatamente, alguém acabou de ser jogado escada abaixo. A sequência de ruídos era tão distinta que imediatamente peguei a arma mais próxima que tinha que entregar, uma lanterna de luz magnética, e corri para fora da minha porta e pela brisa até a escadaria. Não vi ninguém nas escadas, ninguém no andar terra ou abaixo. Ninguém saindo no estacionamento. Nenhum sinal de ninguém ou de nada. Por um momento pensei que estava louco. Depois ouvi uma porta descendo as escadas. Pensei que alguém poderia estar tentando esconder o que aconteceu. Então carreguei as escadas abaixo apenas para encontrar outros 2 caras, um armado com um taco de beisebol, ambos de olhos largos e alarmados. Assim como eu. Você ouviu? Eu comecei. Sim, como se alguém tivesse caído das escadas. Certo, respondeu o cara com o taco. Seu colega de quarto já havia chamado a polícia. Eles estavam em rota, mas não conseguimos encontrar nenhum sinal da altercaço que todos nós 3 tínhamos ouvido. Fomos de porta em porta. Fomos checar todos os nossos vizinhos. Havia 3 andares para o prédio, 4 apartamentos por andar. Verificamos todos os outros 10 apartamentos ao lado do nosso próprio. Ninguém se machucou. Algumas pessoas ficaram aborrecidas por terem sido acordadas. Chegaram policiais. Uma breve entrevista. Uma rápida olhada ao redor. A verificar-se com os outros moradores foi a mesma que nós fizemos. Nada. Não havia sangue em nenhum lugar da escadaria. Os policiais nos perguntaram se tínhamos ouvido algo como passos de corrida, ou pneus guinchando. Qualquer coisa que sugerisse que alguém tinha fugido do local. Nós não tínhamos. Apenas ouvimos os sons de alguém gritando. Depois caindo pelas escadas. Depois nada. Nunca fomos capazes de dar sentido a isso ou descobrir. A melhor explicação que posso encontrar que ou alguém bêbado caiu das escadas e depois se levantou e cambaleou,
Ou então alguém no prédio havia caído das escadas e mentiu sobre isso depois. Nenhuma dessas duas parece muito razoável, porque não havia como uma garota bêbada que caiu das escadas escapar sem ser vista através do grande estacionamento aberto. E todos nós pusemos os olhos em todos os outros no prédio e ninguém mostrou qualquer sinal de ter simplesmente descido as escadas de cabeça. Facilmente a experiência mais bizarra e inquietante dos meus anos de faculdade. Este momento permaneceu comigo por muito tempo. Eu tinha cerca de 6 anos quando aconteceu. Então não sei se era apenas minha imaginação de infância ou algo mais. Estávamos nós mudando para uma nova casa e durante a mudança eu me tranquei acidentalmente no banheiro. E não importava o que eu fizesse ou meu pai do outro lado da porta. Não conseguíamos destrancá-la. E eu me virei e estava olhando para a banheira e juro pela minha vida que parece que um cadáver meio queimado estava espreitando por cima das cortinas do chuveiro e me encarando. Eu estava gritando por uns 5 minutos. Talvez. Olhando fixamente eventualmente, meu pai foi capaz de abrir a porta e ela simplesmente desapareceu como se eu não me lembrasse de ter olhado para longe ou se estava se movendo. Sempre uma coisa tão estranha que eu me lembro porque, neste momento, acho que não assisti a nenhum filme de terror ou tinha visto algo assim. Não me lembro de nenhuma outra experiência como esta nesta casa. Por isso sempre fiquei tão confuso. Há cerca de 8 a 9 anos eu e uma amiga estamos caminhando juntos da escola para casa. Como sempre falávamos sobre merdas aleatórias. Eu me viro e noto uma senhora na casa dos 20 anos caminhando na mesma direção em que estamos carregando seus sacos de compras. Eu me viro para trás e lhe digo que uma senhora gostosa está atrás de nós. Ele faz a curva óbvia de corpo inteiro e diz: "Oh, sim." Ela não ruim. Alguns minutos passam e eu quero mais um vislumbre. Então eu me viro para trás e noto que a senhora envelheceu cerca de 50 anos. As mesmas roupas, as mesmas compras na mão. Mas ela visivelmente muito mais velha. Volto para trás horrorizado e lhe digo que ela está tão chocada quanto eu. Para esclarecer, não poderia ser uma senhora diferente. O caminho que tomamos para ir para casa tinha apenas um caminho ao longo da estrada e ambos os lados da estrada eram campos para que pudéssemos ver alguém sair do caminho e entrar no campo, e o caminho para caminhar de uma ponta a outra levava aproximadamente 10 minutos para que não houvesse maneira de ela sair da vista e para que uma senhora mais velha aparecesse no pouco tempo que eu virei para um segundo olhar. Ainda muito estranho, mesmo todos estes anos depois. Deitado na cama, senti uma presença junto à porta e não podia dizer como me sentia sobre essa presença tão ignorada. Mas senti que ela estava se aproximando. Então eu me virei para encarar minha outra metade e o abracei. Então senti alguém sentado na cama atrás de mim como se estivesse sentado de costas para mim, de frente para a parede. A pressão do sentado puxou as capas apertadas sobre mim e eu até me inclinei ligeiramente para eles. Isso me assustou um pouco e eu pressionei mais meu namorado. Alguns momentos depois senti a pressão sair da cama e as capas e o colchão agiram como se alguém também se levantasse de estar sentado, e então a presença que eu podia sentir saía do quarto. Na manhã seguinte, eu disse à mãe da minha outra metade que esperava sinceramente que ela risse ou fizesse uma piada, pois ao contrário de mim, ela não acredita no mundo paranormal ou espiritual. Mas ela ficou pálida de pedra fria e explicou que o mesmo aconteceu com ela naquela noite também. Ela também sentiu a presença no quarto ao amanhecer, sentada na cama. Antes de sair, eu não tinha perdido minha mãe, meu avô e meu cachorro por muito tempo, e perdi meu tio em 2009. Eu também não tinha muito tempo mudado meu corpo de cachorro para a casa de meus parceiros e trouxe as urnas para casa. Então eu gosto de pensar que era um dos membros de minha família se hospedando.